Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós continuarmos aqui explorando as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui estudando a quinta lição, onde vamos estudar as nações, parte 2. Vamos continuar entendendo aqui como Deus usava as nações às vezes para castigar, e não só castigar, né, atrapalhar um pouco a vida do povo de Deus. Vamos ter aqui vários comentários. Temos a participação hoje aqui do Ricardo. Dá um alô aí, Ricardo. Do Alexandre. E também do Marcos André. O quarteto está aqui formado, pessoal. Então, espero que você também esteja animado e, principalmente com esses assuntos aí proféticos que está em moda, né? É importante aprender o que a palavra de Deus diz, beleza? Não esqueça, pessoal, se você curte o nosso conteúdo, deixe o seu joinha, isso é muito importante. Deixe seu comentário lá, daqui a pouco, depois da vinheta, temos aqui a leitura, pelo menos dos nossos comentaristas. Isso é muito importante que você, né, interaja com o conteúdo, gere engajamento e assim nós ganhamos um pouco mais de visibilidade dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos lá para a lição. Bom, pessoal, eu quero aqui então começar agradecendo ao pessoal que comenta, que gera engajamento, que curte e compartilha com os seus amigos o conteúdo aqui do canal. A Regiane Alves sempre está conosco aqui, a Sandra Bittar, Genésio Mioto, Valdenice Mártires Cerqueira, Maria Aparecida, Maria Feitosa, Leila Glorimar, a Beth Souza, a Hilda Pinheiro, que também é mãe do Ian, que sempre está conosco. Um abraço para você, Ian. Joivaldo Santos, a Kailane Silva, Esmeralda Viana, minha sogra, o Sanderson, acho que é isso, Sanderson, deixa eu só pegar, vou ler o nickname aqui do pessoal, né, Hetler Júnior, Neide, Natalice Santos Araújo, José de Jesus, Pedro, que está escrito aqui, até comentou conosco aqui, Josefa Ascenso, Herô Prado, a Herô comentando conosco de novo, Leda Maria Rigoni, sempre comentando, Pedro Virgínio, também a Nilza Amaral, Crispim Elcio, também é um parceiro aqui, Vera Simões, João Cavaco, confira o comentário dele lá também, que ele adiciona muita coisa legal, Engraça Casimiro Canducha, Célia Antônio Coelho, Adriana Kuhn, Célia Souza, Malu Escapim e também Edna Patrícia. Pessoal, obrigado a todos vocês que pelo menos comentaram até o momento aqui que nós estamos gravando. Continue comentando, a gente lê, dá um joinha, alguns respondem, né? Teve esses assuntos proféticos, dá bastante pano para manga, né, pessoal? Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos tentar estudar aqui um pouco mais sobre as nações, a parte 2. Eu vou convidar nesse momento aqui todos vocês, vamos buscar o Senhor em oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado porque nos deste as condições, Pai, de estarmos aqui, usufruindo desse recurso, nos reunindo, mesmo distantes geograficamente, mas os nossos pensamentos estão unidos e principalmente unidos em Cristo. Que o Seu Santo Espírito continue nos usando, nos clareando a mente, os pensamentos, as falas, e também que cada um que ouça essa palavra, Pai, possa entender e também ajudar esse mundo que anda perdido nas trevas e nas confusões e nas falácias e nos enganos, que eles possam encontrar a luz na Tua palavra, Senhor. Use-nos humildemente, lhe pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, quem começa é você com a lição de sábado. Então, vamos lá. Lição número 5. As nações. Parte 2. Bom, na lição da semana passada, eu expliquei a questão das expressões que existem na língua hebraica ali para povos ou nações, né? Uma expressão é goim, que é uma expressão que é de uma mesma raiz do estrangeiro, do não-judeu, mas também ali ela pode ser utilizada para povos. A outra expressão é se escreve, ela também pode ser traduzida por povos e nações, só que é uma expressão que está mais ali associada na sua raiz com parentela. E outra expressão, lashon,
que também pode ser traduzida por nação, mas ela está associada à língua. E aqui no verso áureo, no verso para memorizar, está lá nos Salmos 46:10. Nós vemos lá o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Essa expressão que está aqui, nações, é bagoim, né? Esse bet aqui, na verdade, é um elemento prefixal, e a raiz é esse in, né? Um yod e um men, é um elemento sufixal. A raiz aqui está aqui no meiozinho, assim, é o goim, aquilo que eu falei, é a nações no sentido que é uma palavra que está associada às nações estrangeiras. Mas, dependendo do contexto, ela às vezes até pode ser associada a Israel, mas não seria muito comum. É mais comum utilizar a expressão am, mas tudo bem. Mas vamos continuar. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, com aquela ênfase que também se aplica às nações estrangeiras. Serei exaltado sobre a terra. Aí no primeiro parágrafo da lição de sábado, o autor da lição diz que ao longo dos séculos alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o lavassem na pessoa de Jesus Cristo, a cruz. Que era a intenção do Eterno que o ser humano cometesse o pecado. De que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Bom, nesse primeiro parágrafo, o autor da lição, ele, nas entrelinhas mesmo, né, que é o nome do canal, né, ele está dando uma cutucada no Calvino. Só que é uma cutucada assim, vamos dizer assim, gente, você falar de calvinismo, você contestar, você analisar toda aquela questão de predestinação, jogar um parágrafo solto assim, não tem muita utilidade, não representa muito aprendizado. Nós não temos, se nós formos aqui bater essa entrelinha aqui do Calvino aqui no sábado, não vai sobrar tempo para o resto. Então, essa questão da predestinação, nós já falamos em outros temas, em outras lições, explicamos os pontos divergentes, os pontos discordantes, analisamos uma questão de totalidade, quadro geral, o que realmente é relevante, o que realmente é importante para cada um, para a pessoa, para o indivíduo, para manter a fé, para você ter... E a única coisa que eu posso trazer aqui, não vou nem trazer uma questão teológica, porque é um parágrafo pequeno, na lição do sábado, ele dá uma alfinetadinha no Calvino e obviamente, no calvinismo como um todo, que a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, gente, a minha opinião pessoal é que eu tenho sérias dificuldades de olhar para o Velho Testamento como um todo, buscando uma coesão lógica interna e manter fé em um Deus de amor. Eu já até conversei isso com o Alexandre, tenho sérias dificuldades de fazer isso. Eu mantenho isso, obviamente, uma série de coisas eu coloco na caixinha da dúvida. Agora, se eu fosse ler sobre a ótica, sobre a interpretação das institutas do calvinismo, eu não precisava de uma caixinha.
Eu precisava de um baita de um caixote muito grande, é muito difícil. E uma última coisa que eu quero falar desse parágrafo, porque é o primeiro parágrafo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, é que uma coisa que me incomoda muito é colocarem como únicas visões possíveis do Velho Testamento a visão arminiana e a visão calvinista, ou a visão católica e a visão calvinista, eles gostam de colocar como se só tivessem duas interpretações possíveis, e não é assim, gente. Isso é uma questão de linguística. O indivíduo, quando lê um texto, ele ressignifica aquele texto. Então, nós poderíamos dizer que tem uma Bíblia para cada pessoa que lê, de certa forma. Tem um texto bruto, tem intérpretes que são reconhecidos, que estão dentro da esfera discursiva da teologia e estão ali debatendo, e tem os indivíduos que estão acompanhando, que estão lendo aquele texto bruto, que outros vão no original, que escutam os teólogos, que leem os teólogos, e interpretam também. Então é uma constante ressignificação e reinterpretação. Não existe só duas, existem várias. E pela fé nós acreditamos que em todo esse caos de significação, ressignificação, conceituação, reconceituação, o Espírito Santo está conduzindo a todos. Mas vamos continuar, senão a gente perde muito tempo. Essa ideia é uma sugestão horrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás e a humanidade pecassem. Rebelião foi uma tragédia de grandes consequências e a nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem pecado. Uma especulação, a gente pode passar batido, pode aparecer alguém na classe que gosta de norguntas e ficar batendo nessa especulação, mas eu já percebi que isso é cada vez mais raro na Igreja Adventista, de aparecerem pessoas que gostam de ficar pegando no pé dos professores. Mas que especulação que eu estou falando? Essa coisa assim, se os nossos pais não tivessem pecado. Mas aqui é novamente, gente, uma alfinetada na questão do calvinismo. Porque os calvinistas entendem que a questão do decreto eterno, a questão de uma infalibilidade dos decretos de Deus absoluta. E depois eles vão tentando dar coesão interna, e dentro do calvinismo mesmo tem várias ramificações diferentes ali, e eles chegam no final e falam que tudo aquilo se harmoniza, aonde a liberdade, onde esse caráter absoluto do poder, do decreto, do divino, se encontra com a liberdade de escolha do ser humano. E tudo aquilo lá na eternidade se encontra, nós vamos entender lá. É mais ou menos isso que eles falam. É uma coisa extremamente complexa, mas eu repito, eu precisaria não de uma caixinha, mas de um caixote, para olhar isso, principalmente no sentido de enxergar um Deus de amor. Seria muito complexo, eu não daria conta. Nesta semana, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade, o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Um detalhe aqui interessante também que a gente tem que destacar. Nós não podemos dizer, porque lá no tempo dos reis, o profeta se opôs, Deus deu as advertências com relação à questão do rei. Tudo isso é verdade. Mas isso não significa que todos os reinos foram oposição ao reino celestial, não foram. Nós podemos nos lembrar que essa mesma Bíblia fala de Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, exceto no caso de Batseba, a esposa de Urias o Heteu. Então existiram reis e existiram reis. O rei Davi, logo depois veio o rei Salomão, que entre seus tropeços, seus erros e acertos, ele foi um rei também. Então, tiveram aqueles reis que ainda prefiguraram alegoricamente o que viria a ser a natureza real do Mashiach, do Messias.
Muitos deles prefiguraram, outros não prefiguraram. E se deixaram corromper e por vaidades, por deuses pagãos, por N coisas. E bom, vamos seguir aqui. Então agora a gente vai entrando para a lição de domingo. Uma lição não é tão complicada assim. Esses 2 dias da semana, na verdade, não são tão complicados assim. Fala do primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula, uma boa alegoria. Poderiam ser utilizadas várias outras. Um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus. Aí o autor traz uma paráfrase de Ellen White, Patriarcas e Profetas. O santo casal não era apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas aluno recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível. E aí uma paráfrase da paráfrase que está em Jó 37,16. Maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, conferindo-lhe uma fonte inesgotável. Aí volta para Ellen White, conferindo-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Página 26 do Patriarcas e Profetas. Foi daí que o autor tirou essa analogia, pode ser utilizada várias outras. Aí ele nos pede, gente, para ler Gênesis 2, 9 a 17. Gênesis 2, 9. Gênesis capítulo 2, né, do 9 ao 17. Eu não vou ler tudo, eu já separei o principal aqui, que é o 2,16, que diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. E eu paro aqui e dar uma pausa para explicar o porquê. Esse é o primeiro mandamento. Vou repetir, o primeiro mandamento, gente, diz o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente. É aquilo que alguns hebreus, que alguns judeus, né, alguns rabinos chamam de mandamento positivo. Eles nos dão uma liberdade para fazer alguma coisa. Então, esse primeiro mandamento seria aquilo que se chama, essa primeira parte do texto seria um mandamento positivo, seria uma mitzvah positiva. A expressão hebraica para mandamento é mitzvah positiva. Aí, seguindo, tem a continuação. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, e aí vem a segunda parte, que é uma mitzvah negativa. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, algumas coisas assim, por exemplo, que pode se destacar, essa questão de comerás livremente. Essa palavra livremente, ela não aparece no original, tá? Isso daqui esse daqui foi introduzido. O que literalmente é comerás. Não aparece essa palavra liberdade aqui no texto. Que em hebraico tem várias palavras diferentes para liberdade. Dror é uma delas, né? Que significa ao mesmo tempo liberdade e o passarinho. E o pardal, na verdade. E o paralelismo que tem aqui nesses dois textos, e por isso que eu expliquei a questão literal lá, da mitzvah positiva com a mitzvah negativa, é o seguinte, que aqui também, quando fala de certamente morrerás, certamente também não aparece, literalmente está, morrerás. Então, neste jogo de linguagem do original, o mandamento positivo faz um paralelo com o mandamento negativo. Ali, poeticamente, tem uma estrutura poética no original que liga o consequente da mitzvah. Um consequente, a voz do Eterno, dando, de certa forma, dando liberdade, mesmo que não tenha essa palavra ali no original. Mas ele dando a ordem, comerás. A positiva, livremente de todas as árvores do jardim.
E na mitzvah, morrer, morrerás. Querendo dizer, obviamente, certo que aí o tradutor preferiu colocar o certamente para ficar mais fácil de entender. Só que perde a estrutura poética, que tem a ligação entre o mandamento positivo e o mandamento negativo. Comer, comerás, morrer, morrerás. Então, vamos lá. Agora, seguindo. Aqui o autor da lição, ele vai falar o quê? O primeiro uso do verbo hebraico tzvah, ordenai, de fato, está aqui mesmo. Está aqui no 2,16. Vayetzevah Adonai, né? O tetragrama Adonai Elohim, o tetragrama sagrado. É essa primeira palavra que ordenou. A raiz dela é justamente essa. A raiz dela é justamente essa, tzvah. Só deixa eu dar uma arrumadinha aqui no microfone, gente, que já me avisaram que deu uma diferencinha. Eu acho que eu já arrumei. Deu certo? Ficou bom? Beleza. Então vamos continuar. Eu estava falando, o autor da lição, ele cita essa palavra. Essa palavra tzvah, ela significa ordenar. Realmente, ela tem essa conotação de ordenar. E dessa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra mitzvah, que significa mandamento. A questão do mandamento, além daquilo que eu falei do mandamento positivo e mandamento negativo, que alguns rabinos utilizam, tem uma outra questão que em muitos contextos, não que literalmente ela signifique, mas em muitos contextos significa ato de bondade. Por quê? Porque, por exemplo, existe a mitzvah de alimentar o pobre. Existe a mitzvah de você cuidar da viúva, do órfão. Então, ela geralmente, em muitos casos, ela está associada a ato de bondade. E existe uma discussão entre os judeus, a discussão chega até a ser cômica, assim, porque alguns judeus entendem que não se deve nem questionar. Obedecemos mitzvah porque o Eterno mandou e ponto final e acabou. Outros entendem que não. Devemos buscar entender a finalidade da mitzvah para conseguir entender o caráter do Altíssimo. E ali, dentro dessas duas linhas principais, existem várias variáveis ali, vários movimentos em que torna a discussão ainda mais peculiar, que nós não vamos nos aprofundar tanto, porque também não é o tema principal da lição. Mas aqui o autor ele lança a seguinte pergunta: como algum conhecimento pode ser proibido? Não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Inclusive, gente, essa questão do conhecimento aqui, se a gente é uma discussão que mistura tempos diferentes. Quando a gente olha aqui no árvore do conhecimento, aqui, ó, árvore do Jardim do Éden, tomou, lavrou, deixa eu ver aqui, Jardim do Éden e pôs, a árvore comerás livremente, mas da árvore, a expressão aqui é Hadaat, árvore da ciência do bem e do mal. Quando você fala, inclusive, vai lá para o judaísmo, trabalhar com questão de Kabbalah, gente, nós chegamos é uma Sefirot da At. Então, também essa questão do conhecimento dentro do judaísmo, tem alguns que entendem, que trazem aquela interpretação que seria algo positivo, que aquilo ali faria parte de um processo de evolução, coisa que nós não concordamos. Mas essa é uma discussão muito densa, que não tem como a gente trazer aqui. Eu já estou num tempo excessivo e a única coisa que eu estou falando é que essas questões que estão sendo trazidas entre ele não dá para trabalhar, provavelmente também não vai aparecer na lição. Pode aparecer. Aqui em Campo Mourão, aqui na nossa cidade mesmo, tem uma classe que possivelmente saia. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para a gente terminar. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos
como vimos na semana passada. À medida que os reis se corromperam, o povo da aliança se tornou tão mundano que lhes deu ainda mais do que desejavam, um governo humano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente este pano de fundo. Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel. Ok, perfeito. Sua recusa em seguir os mitzvot. Não, tá errado isso aqui. Não é os mitzvot, não. É as mitzvot. Esse daqui é plural, mas é as. Mesmo sendo plural, é feminino. E não é os, não. É as. Mitzvot, mandamento. As mitzvot. Mesmo que você esteja pegando o português, está errado falar isso daqui. De Deus. Séculos de dominação em vez de liberdade dada ao Éden. Se tornaria uma nova sala de aula na qual corações dispostos poderiam testemunhar. Bom, se tornaria encerrando aqui, se tornaria uma sala de aula, uma alegoria interessante, mas a questão ali do conhecimento do bem e do mal, Yetzer Hará e Yetzer Hatov, tem toda uma construção poética também ali. Porque você olha lá em toda a semana da criação, Tov, e conexão com verbos Yetzer, que é fazer. Por isso que se fala Yetzer Hatov. Então tem toda uma construção poética lá no primeiro capítulo, e disse Deus, e fez isso, e aquilo era bom, e era Tov, e sempre aquelas conexões com o verbo do Eterno fazendo, Yetzer, que é um verbo ligado a fazer. Então, ali está o Yetzer Hatov. Aí vem o conhecimento, ele já tinha o conhecimento do Hatov. E quem está lendo o texto também tem, porque ele vai dizendo luz, separação, bababá, homem, Tov Meod. Então, é uma construção poética do Tov, do Yetzer Hatov. Então, quem está lendo também está tomando coincidência disso. Aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí uma passagem para o Yetzer Hará, onde o olho se abre. E não por coincidência, que a primeira letra ela na pictografia, o Ain, ela é um olho. Também tem um sentido ali carregado no original dessa questão do abrir o olho para enxergar. Então, quem está lendo, também de agora em diante, vai começar a entender o que é Yetzer Hará. E aí na Torá, o autor da lição enfatiza esse movimento histórico. Parece aquilo que o Lúcio fala, aquele jogo de erro e acerto. Parece que Deus está brincando de erro e acerto ali, porque só que se você lê a Torá, você vai ver que já foi dito antes que não ia dar certo, porque tem dois caminhos. Um caminho de você tentar cumprir perfeitamente as mitzvot, e esse é o caminho da morte. E um caminho que é o caminho da vida, que é você aceitar o Redentor. E tá lá no Levíticos, aquele cordeirinho, mas ele é contado em forma alegórica, até que na Brit Hadashah vem o Eterno e nos mostra face a face o que é esse segundo caminho, o caminho da vida eterna, que é o caminho do perdão, de nós sermos perdoados e nós perdoarmos ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou encerrar, que já foi bastante. Segue, qualquer coisa a gente fala lá no meio da conversa. Vai lá, Alexandre. Valeu, Ricardo. Eu levantei a mão, o Ricardo não chegou a ver eu levantando a mão? Não. Mas eu quero retomar uma questão. O Ricardo levantou a questão que o autor da lição traz ali, né? Como algum conhecimento pode ser proibido? Não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? E aí, como o autor da lição, ele faz toda uma alegoria ali do Éden como sala de aula, né? E Deus como professor. Eu anotei aqui na minha lição uma reflexão que eu achei interessante, que é com relação a duas grandes matrizes do pensamento da psicologia do desenvolvimento. Acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho essa questão. Dentro da psicologia do desenvolvimento existe um debate muito forte entre vigotskianos, né, e piagetianos, seguidores de Jean Piaget e do Vygotsky, né? São dois autores da psicologia do desenvolvimento humano. Os piagetianos, eles acreditam que o desenvolvimento acontece antes da aprendizagem. Então, quer dizer, acontece um desenvolvimento do aparelho neurológico
e é necessariamente esse desenvolvimento que a criança amadurece, e essa criança amadurecida passa a conseguir aprender. Então, primeiro vem o desenvolvimento, depois vem a aprendizagem. Tem, inclusive, um livro de crítica ao pensamento piagetiano que eu acho bem interessante, que se chama Criança Não é Manga. Ele fala, não, o que amadurece é fruta, o ser humano não amadurece. Não tem isso de desenvolver para depois aprender. Qual que é a linha de pensamento vigotskiana, né? O pensamento vigotskiano, ele diz que o movimento é o contrário. A gente aprende e o processo de aprender mobiliza as funções neurológicas para que nós nos desenvolvamos. Então, não é o desenvolvimento que permite a aprendizagem. É a aprendizagem que torna possível e que mobiliza, que age como motor para o desenvolvimento. Eu estou falando aqui, acredito que tem entre os nossos ouvintes bastante gente da educação, tem alguns professores, algumas professoras, pedagogas aí, e com certeza vão se lembrar agora da discussão entre Piaget e Vygotsky. Tá? E o que tem isso a ver com o conhecimento? A gente tem que pensar que ali, a partir da ciência do bem e do mal, o homem passou a aprender o mal. O homem passou a aprender. Qual que é a primeira coisa que o ser humano aprende depois que come da fruta? O ser humano aprende que ele está nu. O ser humano aprende a vergonha. O ser humano aprende a culpa. O ser humano aprende o medo. E o ser humano aprende a morte. A consequência é que todo o processo de desenvolvimento humano de Adão e Eva, a partir do momento em que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, passou a se encaminhar para o pecado, para o mal, para o sofrimento. Isso marcou o desenvolvimento de Adão e Eva e isso passou para nós no desenvolvimento, na educação dos filhos, dos netos, os trocentos netos de Adão e Eva, que somos nós. Portanto, respondendo à questão, como algum conhecimento pode ser proibido, não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Não! Se a minha aprendizagem for me levar para um caminho de desenvolvimento que é negativo, que é ruim nesse caso, enquanto ser humano, não é bom aprender mais. Eu preferia não saber sobre a dor, nem sobre o sofrimento, nem sobre a morte. Infelizmente, hoje eu sou obrigado a saber. Ricardo, quer falar, Ricardo? Sim. Esse jogo de linguagem que eu vou criar, eu sempre não está no original, tá? Ele não está. Quando a gente vai trabalhar as estruturas de linguagem, eu falo, essa estrutura está no original, mas isso aqui não está. Isso daqui eu já estou anacrônico. Mas é algo que pode ajudar a entender a questão teológica do assunto, tá? Então, vamos lá. Uma coisa a gente poderia distinguir fazendo um jogo de linguagem e juntando, mas, repito, não está no hebraico. A questão do experimentar, a questão da experiência. Você ter uma experiência com algo, isso é um ato também linguístico-cognitivo. A questão do experimentar. Então, todo conhecimento é bom? Depende. Conhecimento enquanto experiência negativa, enquanto prejudicial. Exemplo, eu sempre tive medo de experimentar, de ter o conhecimento do que é utilizar as drogas. Maconha, cocaína, crack, seja lá o que for. Por quê? Por saber que existem pessoas que podem experimentar uma vez, nunca mais experimentar, e existem pessoas que dão um estalinho e já era. Não sai mais, vai lutar a vida inteira contra aquilo. É uma loteria, é uma roleta russa. Então, assim, em razão de saber disso, esse tipo de experiência, esse conhecimento concreto, experimental, eu não quero para mim. Eu nunca quis. Por isso que eu nunca experimentei nada. Outro tipo de experiência, bebida. Não vou entrar em discussão aqui de tiroche, de vinho na Bíblia. Não é isso, não. Eu experimentei, não gostei e eu não bebo. Não tem nada a ver com Bíblia, eu simplesmente não gosto. Neste ponto, essa experiência foi positiva. Eu experimentei, não gostei e
Nunca mais usei. Eu não tenho. Ai, quando eu vejo alguns amigos, quando eu vejo abrindo uma cervejinha, me saliva nada, eu acho aquilo nojo. Mas vamos correr. Já deu 34 minutos. Vai lá, Alexandre. Vamos desenrolar, né? Eu só queria dar uma contribuição a respeito desse tema do conhecimento experimental, né? Aqui no comentário bíblico adventista fala a respeito da ordem que foi dada a Deus por Deus, né, a Adão, para cultivar e guardar. Aí na parte de guardar, ele diz que o verbo utilizado ali é chamar, que significa proteger, vigiar, preservar e observar, segurar firmemente. E aí ele diz que é ilógico imaginar que Deus tenha mandado ele guardar sem dar a ele alguma noção de um invasor, de algum mal que pudesse invadir. Então, Deus, ele, apesar de não querer que o homem tivesse uma experiência experimental e até empírica, uma experiência empírica, né? Obrigado, Alexandre, a respeito do mal, mas ele não deixou o homem ignorante a respeito do mal. Isso que é importante. Então, o homem não dependia de conhecimento experimental ou seja, Deus não estava cerceando dele conhecimento, estava cerceando apenas sofrimento. Estava dizendo, você não precisa sofrer para entender que eu já estou te dando o melhor. Você não precisa experimentar aquilo. Isso, nem todo conhecimento precisa ser experimental. Às vezes nós podemos, e principalmente hoje, depois do pecado, né, nós podemos aprender pela experiência de outros. Então, alguém fez algo e se deu muito mal, né? A experiência até dos personagens bíblicos, né? Nós podemos olhar como alguém se desviou dos caminhos do Senhor e, por isso, se deu muito mal na vida, e nós podemos, a partir dessa experiência, corrigir o nosso curso para não passar pela mesma situação, né? E chegamos na lição de segunda. A lição de segunda-feira, gente, ela vem trazendo ali Daniel 2 como título. E eu acho que é interessante a gente analisar ela em paralelo com a lição de terça, que é Daniel 7. As duas lições são construídas em cima de uma ideia de paralelismo profético, né? O texto de Daniel 2, ele apresenta a visão da estátua, em que Nabucodonosor sonha, ele vê uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro misturado com ferro. Vem uma pedra descida do céu, cortada sem auxílio de mãos, acerta os pés da estátua, a estátua se esmigalha totalmente, e essa pedra cresce e enche toda a terra. Lá no versículo 37, que não está na leitura do texto, diz assim: Tu, ó rei, és rei dos reis. Tu és a cabeça de ouro. Então, a passagem ali identifica Nabucodonosor, reino de Babilônia, como sendo a cabeça de ouro. Mas é interessante a gente saber que, em todo o conjunto restante do texto, a gente não sabe quem são os outros reis. A Bíblia não deixa explícito. O peito é isso, a coxa é aquilo, não deixa explícito. O que é a ideia por trás da leitura do autor da lição? É de que existe uma sucessão de reinos, e essa sucessão de reinos vai oprimir o povo de Israel ao longo do tempo. Então vai tendo reino 1, reino 2, reino 3, reino 4, vai passando uma sucessão de reinos, e o povo de Israel vai sendo oprimido por esses reinos. Por que o povo de Israel é oprimido? Porque o povo de Israel não quis ter a Deus como seu rei e senhor, e quis seguir a imagem dos outros povos, a imagem das outras nações. Então vai ter essa construção do argumento aqui. Em termos de profecia, quando a gente vai para Daniel, nós temos também uma visão muito parecida. Só que agora não são com as partes de uma estátua, são com animais que sobem da água. Então tem o mar se agita. Esse mar se agitar significa uma movimentação histórica sobre os povos da terra, e começam a sair animais. E vem saindo animal. Primeiro sai um leão com asas de águia, depois sai um urso que se levanta sobre um lado. O urso é torto, né? Ele é manco e ele tem 3 costelas na boca. Depois vem
um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. Depois vem um animal terrível e espantoso, e desse animal terrível e espantoso nascem 10 chifres, e aí nasce um chifre, caem outros 3 chifres, esse chifre pequeno tem olhos, tem boca, profere blasfêmias. E o que a gente sabe disso tudo? É que cada animal significa um reino que se levantaria sobre a terra. E cada animal significa um reino que iria oprimir de alguma forma diferente o povo de Deus ao longo da história. Por que iria oprimir o povo? Porque o povo não quis seguir os caminhos do Senhor e o povo não quis ter a Deus como seu rei, quis imitar as outras nações. Então nós temos uma sucessão de tragédias aqui. Acho importante a gente entender como é que a gente chega no nome desses reinos. A gente só sabe que o primeiro é Babilônia, né? E como que a gente chega no nome dos outros reinos? Será que eu começo aqui a elocubrar e pensar e falo, o reino é esse, o reino é aquele? Não. Quando a gente chega em Daniel 8, que é um texto que não está na lição, mas que eu considero essencial, a gente tem o paralelismo se completando. Em Daniel 8, ele é uma visão que Daniel tem depois do fim do reino de Babilônia, já dentro do período da Média e da Pérsia. E aí, em Daniel 8, Daniel vai ter uma visão de uma luta entre um carneiro e um bode. E aí, se a gente vai comparando os animais, existem semelhanças entre o carneiro e o urso de Daniel 7. E existem semelhanças entre o bode e o leopardo de Daniel 7. Por exemplo, esse bode tem um grande chifre, mas esse grande chifre, enquanto ele luta contra o carneiro, se quebra e nascem 4 no lugar. O leopardo tem 4 cabeças. Então a gente vai vendo que existe um paralelo aqui. E lá, em Daniel 8, é dito textualmente: o carneiro que você viste com 2 chifres são os reinos da Média e da Pérsia. E o bode que viste, um bode peludo com um grande chifre, é o reino da Grécia. Então, quando a gente junta todo o diagrama profético, vai ficando em paralelo. A cabeça de ouro é Babilônia. O leão, com asas de águia, é Babilônia. O peito de prata é a Medo-Persa, reino da Média e da Pérsia. O urso, que se levanta de um lado, é Média-Pérsia. E o carneiro com 2 chifres de Daniel 8 é Média e Pérsia. Segue mais um nível agora abaixo. As coxas e o ventre de bronze da estátua significam a Grécia. O leopardo com 4 cabeças significa a Grécia, que depois da morte do grande general Alexandre o Grande, foi dividida entre seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E o bode peludo é o reino da Grécia, com seu grande chifre, Alexandre o Grande, que depois se quebram em 4. Então, o que eu estou tentando explicar aqui? Que não é o objeto do autor da lição, mas eu acho que é interessante a gente entender essa profecia de uma forma mais explícita aqui. E eu estou indo sem interpretação, eu estou indo só naquilo que o texto já explicita. A gente entende que existe uma construção em paralelo dentro do livro de Daniel, que vai narrando os reinos que viriam e se sucederiam ao longo do tempo. Babilônia, Medo-Persa, Grécia. A partir daí, a gente começa a produzir interpretações sobre o texto, que vão associar o próximo reino a Roma. A gente não vai para cá, porque eu estou tentando ficar só exatamente naquilo que o texto diz. Qual é o centro da lição de terça e de segunda-feira? Muitos reinos diferentes iriam oprimir o povo de Deus ao longo do tempo. Eles iriam oprimir o povo de Deus ao longo do tempo, entre outros motivos, porque o povo de Deus não quis ter Deus como seu rei e senhor. Quis viver como os outros povos da terra e, portanto, como os outros povos da terra seriam oprimidos. Essa visão, gente, ela termina de uma forma muito boa, ela termina de uma forma muito feliz. Há muito sofrimento, há muita perseguição contra o povo de Deus, mas no final da estátua existe uma visão em que uma pedra enche toda a terra, e é um reino eterno, que é o reino de Deus.
Na visão de Daniel 7, existe um ancião de dias que volta, existe uma apresentação de um Deus glorificado que vem para reinar eternamente. E em Daniel 8, a gente vai encerrar depois com uma visão que envolve novamente um Deus todo-poderoso, glorificado, e que vem para julgar. Então, existe um final da história que já é determinado. A gente chama isso de teleologia. Um pensamento teleológico é um pensamento que entende que já há uma finalidade determinada. Quer dizer, há um sentido de propósito, há uma caminhada, o final da história já está escrita. Isso é uma teleologia, é um pensamento teleológico. O cristianismo, ele é uma teleologia, porque o cristianismo parte da premissa de que aconteceu o pecado, aconteceu a queda, existe todo um plano da redenção, e o desfecho desse plano da redenção é a salvação do mundo, o julgamento do mundo, a sentença do mundo, mas a salvação também. E a volta com o estabelecimento de um reino eterno pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente poderia encerrar aqui, mas eu não quero. Eu quero falar ainda sobre o último parágrafo da lição de segunda-feira, aonde o autor da lição ele faz uma leitura que eu considero muito infeliz do pensamento darwinista e do pensamento marxista. Gente, eu não defendo a teoria da evolução, tá? Por favor. Eu sou cristão, eu acredito na criação, eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e eu não preciso construir um raciocínio científico que justifique essa afirmação, porque eu acredito nisso pela fé. Não por evidência nenhuma científica, eu acredito nisso enquanto religião. A minha fé é de que Deus criou o mundo. Porque esse pensamento é teleológico, tá? É um pensamento que a gente já tem um final dado. Mas o que o autor diz da lição ali, ó? Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer que a humanidade está, de alguma forma, progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Gente, isso é um erro, tá? Charles Darwin não diz isso. E Karl Marx também não disse isso. A gente não tem que concordar com Karl Marx nem com Charles Darwin, por favor. Porém, a gente reduzir o pensamento desses dois autores a uma caricatura e ficar espancando essa caricatura é só uma demonstração de ignorância. Aprofunda a nossa ignorância sobre esses autores e muitas vezes faz a gente passar vergonha. Vai lá o irmão pregar no púlpito, falar o Karl Marx disse isso e o Charles Darwin disse aquilo. Mas, meu irmão, você já parou para estudar o que eles falavam de verdade? Você sabia que Charles Darwin não falou em momento algum que o ser humano veio do macaco, por exemplo? E não falou em momento algum que as espécies evoluem para melhor? O pensamento darwinista, ele é muito mais sofisticado do que isso. E aí, o jovem, muitas vezes, o jovem entra na universidade e ele sai da igreja e ele se desencanta da igreja porque ele percebe que muito daquilo que ele aprendeu na igreja não passava de preconceito e ignorância. Então, é preciso, se a gente vai falar desses autores, a gente não é obrigado a falar deles. A gente pode viver muito bem o nosso cristianismo sem falar nem de Charles Darwin, nem de Sigmund Freud, nem de Karl Marx. A gente não precisa falar deles para ter a nossa fé. Agora, se a gente vai falar, tem que falar com responsabilidade, poxa vida. Tem que falar entendendo a teoria deles. Tem que falar com substância, que é para fortalecer o jovem, e o jovem entender do que está tratando. Então, vamos lá. O que Charles Darwin diz? Charles Darwin diz, na Origem das Espécies, que é a sua obra magna, né? A sua maior obra, Charles Darwin vai dizer que a espécie que sobrevive é aquela que consegue se adaptar melhor ao meio, nas suas características, no sentido de se reproduzir mais e de conseguir passar o seu código genético para a futura geração. Então, quer dizer que, por exemplo, a espécie não vai evoluir para uma variedade mais rápida, mais alta, mais forte, mais inteligente. A espécie vai evoluir para uma
que consiga se reproduzir com maior competência e transmitir seus genes para gerações futuras. O que Charles Darwin produz, gente, não é uma teleologia. Entende por que eu falei da teleologia? O cristianismo é uma teleologia, porque no cristianismo a gente já tem um final que está dado, já tem um sentido de propósito. No evolucionismo darwinista não há esse pensamento teleológico. E aí, eu enfiar uma teleologia cristã no pensamento de Charles Darwin é só passar um atestado de ignorância. Porque Charles Darwin não faz isso. Quem vai tentar fazer isso vai ser o pensamento eugenista, vai ser o pensamento racista do darwinismo social, lá no final do século XIX, começo do século XX, que dizia que a civilização europeia era superior à civilização africana, era superior à civilização asiática, e que por isso a civilização europeia estava destinada a dominar, a conquistar e a levar os povos africanos e orientais da barbárie para a civilização. Sabe quem defendeu isso muitas vezes? Os missionários cristãos que pregavam na África. E que participaram do extermínio de civilizações africanas inteiras. Pegando uma teleologia cristã e enfiando goela abaixo no pensamento darwinista. Com uma ideia de redenção e de paraíso. Qual seria o paraíso nessa visão eugenista que encontra seu grande símbolo na figura de Adolf Hitler depois com o nazismo? O paraíso seria um mundo ocupado por homens brancos e cristãos. Eles vão chamar isso de o fardo do homem branco. Você percebe aonde a apropriação de um pensamento, de uma lógica científica que não é teleológica, por um pensamento cristão que é teleológico, pode levar a gente? Não é um lugar feliz. A outra figura aqui, Karl Marx. Gente, Karl Marx não diz, em momento algum, que a sociedade humana ela avança em termos de produção de uma moralidade superior. Ele não diz em momento algum que o homem está se tornando melhor. Ele não diz em momento algum que a sociedade evolui de uma forma progressiva para um mundo mais feliz. Eu colocar isso na conta de Karl Marx é eu passar um atestado de ignorância sobre a obra marxiana. Se a gente vai no livro Capital, se a gente vai no livro Manifesto do Partido Comunista, se a gente vai num livro magno da obra marxista, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, qualquer texto que você for ler, do Marx, Introdução à Crítica da Economia Política, que seja o texto que for, o que o Marx diz é que o avanço das forças produtivas, a mudança na forma do modo de se produzir, a mudança nas relações materiais, atuam como motor da história. A forma como os homens organizam a sua vida e a produção da sua existência atua como motor da história, ou seja, gera mudanças no mundo. Agora, falar que isso vai levar o homem para uma felicidade é não conhecer a obra marxiana. O projeto de Marx era o comunismo, era o socialismo. E ele considerava que o comunismo e o socialismo seriam uma sociedade mais feliz. Agora, ele não toma o comunismo, o marxismo, o comunismo ou o socialismo como um destino inescapável da espécie humana. Ele não acha que o homem necessariamente vai só viver evoluindo moralmente até que vai chegar no comunismo. Ele não fala isso em momento algum, não era um destino inescapável. Por quê? O pensamento marxista não é um pensamento teleológico. Não é um pensamento que parte da ideia de uma finalidade pré-determinada. Fazer isso é ser idealista. É tudo aquilo que Marx criticava. Marx era radicalmente contra toda forma de idealismo. Isso está muito mais próximo do pensamento liberal hegeliano do que do pensamento marxista. Para que falar tudo isso, gente? Para dizer que não precisa ter um parágrafo no final da lição de segunda-feira para falar sobre isso. É absolutamente desnecessário. Mas se for falar sobre isso, tem que falar com responsabilidade, porque senão a gente passa atestado de ignorância. E o crente não pode ser ignorante. A gente tem que estudar e a gente tem que falar do que a gente falar com propriedade. É agora com o Marcos André na lição de terça-feira. De terça não, de quarta. Maravilha, Alexandre. Obrigado aí pela explicação, né? Às vezes a gente aborda algum tema na lição, né?
na classe, e tema principalmente que a gente não conhece, pode ter alguma pessoa ali que conhece o tema, né, e vai sair da classe até com um pensamento equivocado a respeito da nossa fé, né? Na parte de quarta-feira, então, nós temos o título Entre a Terra e o Mar. E o autor, ele fala aqui sobre as imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, e diz que elas são instrutivas, e aí ele diz que os símbolos de terra e mar são contrastados na profecia. Ele traz aqui uma parte, né, de um livro de Beatrice New, que diz assim: simbolicamente, quando a terra e o mar são justapostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel, ao passo que o mar se refere às nações gentílicas que ameaçam, como o mar ameaça a terra. Então, segundo esse texto aqui, quando acontece esse contraste, ou seja, quando terra e mar aparecem frente a frente na Bíblia, normalmente o mar está representando as nações gentílicas, ou nações ou povos de uma maneira geral, que não são povos de Deus, enquanto que representa. Nós sabemos que essa teoria aqui, ela não encontra um respaldo, até porque, né, é muito importante a gente pensar que quando a pessoa começa dizendo assim, geralmente é assim, ou ocasionalmente é assim, quem que decide então quando é assim? Se eu falar para você assim, ó, eventualmente quando aparece a palavra lei na Bíblia é para obedecer. Quando é para obedecer? Eu que decido se é para obedecer ou não? Então, é mais seguro a gente ficar com a interpretação que a Bíblia nos dá, né, de que as águas são povos, e a oposição, que seria a terra, né, é um lugar que não é tão habitado. E a terra, em um caso específico, ela serviu, que o autor nos pede para ler aqui, Apocalipse capítulo 12, versos 15 a 16, que fala ali que a serpente atacou a mulher com água, como se fosse um rio saindo da sua boca. E a terra socorreu a mulher. A terra se abriu, secou esse rio e socorreu a mulher. E aí, a interpretação mais corrente dentro do Adventismo é que ela está falando aqui sobre a perseguição na Idade Média e também a perseguição que aconteceu na Europa contra os cristãos e não só contra cristãos, né, mas também contra os judeus, contra crentes de uma maneira geral, ali na Revolução Francesa, até que se o Alexandre quiser falar um pouco sobre isso. E aconteceu, então, um fluxo migratório, um fluxo migratório, né, e um êxodo em direção à Nova Terra, aos Estados Unidos. Então, essa é a interpretação mais corrente dentro do Adventismo. E, então, a partir desse momento, a igreja, ela formou como se fosse uma nova sede nos Estados Unidos, e de lá surgiu, inclusive, o movimento adventista, né? Se o Alexandre quiser falar sobre isso... O Ricardo quer falar. Pode falar, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Uma coisa que pode ser útil nessa questão da besta que emerge da terra é que a palavra hebraica Haaretz, a terra, né? Eretz, seria terra, ela também, em determinados contextos, ela se aplica a país ou território. Pode só esse parênteses aí. O Alexandre quiser falar da Revolução lá, manda ver. Não, vou tentar ser bem sucinto, que eu já me delonguei antes. Uma curiosidade só é que essa perspectiva que o Marcos André apresenta, eu concordo dela, é a perspectiva puritana. São os colonos puritanos,
principalmente de vertente que depois daria origem ao pensamento presbiteriano, né? Que saem da Inglaterra fugidos com a perseguição religiosa e vão fundar as 13 colônias nos Estados Unidos. Então, estão fugindo de uma Europa que passava por uma convulsão e perseguição religiosa. O Ricardo abriu falando do calvinismo, né? E esses caras, eles eram recheados do pensamento calvinista. Para a gente ver como a coisa não é 880, no sentido de o calvinismo não serviu para nada, eles estavam errados, vamos jogar fora. Não! Eles cumpriram um papel importante na construção da verdade presente para o tempo deles. Eles tinham a completude da verdade? Não tinha, mas era o parcial, era o que eles tinham. Outra coisa curiosa é que geralmente se faz a crítica ao papado, né? Ah, era a Igreja Católica que perseguia, era a Igreja Católica que perseguia, era a Igreja Católica que perseguia. Pois bem, muitos dos puritanos que saem da Inglaterra e vão para a América, eles fogem perseguidos por protestantes. Eles fogem perseguidos pela Igreja Anglicana, que era a igreja do Estado na Inglaterra. Então, existe uma fusão na Inglaterra entre igreja e Estado, com Henrique VIII, que conduz o processo de reforma protestante na Inglaterra de modo a criar uma igreja protestante inglesa oficial do Estado, e essa igreja vai cometer atrocidades e vai perseguir protestantes puritanos que fogem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. Então, é para a gente tentar só ter uma pitadinha de história assim aqui, para a gente superar a concepção dualista que coloca de um lado a Igreja Católica como sendo tudo que há de mal. Isso é preconceito, é ignorância também. E do outro lado, o protestantismo como sendo tudo que há de bom. É ignorância também. A gente tem muito mais nuances de disputas religiosas nesse período do que catolicismo e protestantismo. Catolicismo era muito mais do que catolicismo e protestantismo era muito mais do que protestantismo também. Existe a Inquisição protestante, né, que é um fato registrado, mas que é pouco falado, né? Então, se a gente for julgar movimentos por morte, né, a gente vai estar... todo mundo vai estar no lado do mal, né? Porque o protestantismo também, o movimento protestante também perseguiu os judeus, né? Foi um movimento que fez esse trabalho também. Então, e aí, olha só, aquilo que foi defendido lá em cima, que eu me posicionei contra, logo diz que, logo em seguida, né, o autor nos pede para ler Apocalipse 13, nos versos 1 e 11, e diz que a besta surgiu do mar, a primeira besta, mas a segunda surgiu da terra. Então, nem sempre a terra ela representa coisa boa, representa o povo de Deus, representa algo pacífico, né? É muito comum na Bíblia realmente você ter essa representação de águas como sendo tumulto, né? Por causa das ondas e tudo mais, mas é o que eu disse, quando nem sempre aí a gente a margem de nossa interpretação, e quando fica a margem de nossa interpretação, nós não temos segurança. Então, o autor nos pede, então, para ler, né, como eu disse, Apocalipse 12, verso 15 e 16, também 13, verso 1 e 11, e ele nos pede para ficar atentos aos símbolos que são usados como nos ajudam a compreender a profecia. Então, ele diz que o dragão usa a água para perseguir a mulher, que na nossa compreensão, um símbolo da igreja, né? E a água, então, simboliza esses governos terrestres que perseguiram que foram utilizados, né, por Satanás ali, né, para perseguir a mulher. Satanás ele não perseguiu o povo, né, os puritanos de maneira pessoal, foram governos, foram movimentos, e inclusive como bem disse, a besta, né, o animal, quando ele é um animal esdrúxulo assim na Bíblia, ele é muito comum, eu não consigo me lembrar de um momento em que ele não esteja associado a essa união de Estado e Igreja, ou Estado e religião.
Então, o animal, quando que o animal fica todo torto, fica cheio de cabeça, fica estranho, que deixa de ser passa a ser uma aberração, é quando se junta o Estado e a Igreja. Aí é o que aconteceu lá na Idade Média, né? Tanto com a Igreja Católica, que foi um momento de maior corrupção da Igreja, como o Alexandre acabou de citar, aconteceu também em outros momentos com o protestantismo, né? Então, os adventistas entendem que o Apocalipse 12, verso 16, refere-se à migração, como eu já falei, para a América, né? E aí, a partir desse momento, a América passa a ser uma nova base que é simbolizada ali pela Bíblia como a terra, ou como o deserto, né? Foi um lugar que inicialmente foi realmente refúgio para a igreja, né? Como não existia os Estados Unidos, ele foi fundado sob uma bandeira de liberdade, especialmente de liberdade religiosa, em resposta exatamente a isso, né? Eles chegaram lá e eles entendiam muito bem qual era o seu inimigo. Qual era o seu inimigo? É quando Estado e religião se juntam. Então eles falaram, nós vamos fundar um país aqui onde não aconteça isso. E isso está na Constituição dos Estados Unidos. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Que não somos nós hoje avaliando a história que supomos que esse era o grande problema. Eles, naqueles dias, eles identificavam o grande inimigo do povo que queria exercer a sua fé dessa forma, como sendo o Estado e a religião juntas, né? Então, embora os Estados Unidos nunca tenha sido um novo Israel, que seus fundadores gostariam que fosse por muito tempo, essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para as pessoas oprimidas por suas crenças. Por que ele está citando os Estados Unidos especificamente aqui? Por causa da profecia de Apocalipse 13, que na interpretação adventista, né, a segunda besta é ali os Estados Unidos, né? Então a besta, que é semelhante a um cordeiro, ou seja, mas fala como dragão, ou seja, aquela besta que se fundou sobre uma bandeira de liberdade, que é muito parecida com aquilo que a religião cristã deve pregar, né? Depois passa a falar como dragão. Isso não se cumpriu ainda, então nós não podemos dizer como isso vai acontecer, né? Então, os Estados Unidos têm sido um farol de liberdade, mas, segundo a profecia, segundo a nossa interpretação da profecia, vai se tornar um perseguidor, ou seja, vai falar como a besta que perseguiu na Idade Média, né? Então, pode falar, por favor. Um apontamento de história de volta. Assim, é interessante como, em vários contextos religiosos, quando o bloco político religioso está em decadência, ele se torna perseguidor. Quando ele está no auge, quando ele está no poder, quando ele está em ascensão, ele é tolerante. Mas quando ele está em decadência, ele se torna perseguidor. Citar alguns exemplos. No sul da Península Ibérica, durante muito tempo, houve um reino muçulmano, que era o reino da Andaluzia, Al-Andalus, em que islâmicos e cristãos coexistiam. E os muçulmanos aceitavam a existência do cristianismo de boa, desde que pagassem imposto para eles certinho e prestassem os juramentos de vassalagem aos suceranos muçulmanos. Em Roma era extremamente tolerante com a diversidade religiosa. Havia tudo que é tipo de religião dentro de Roma e todas elas eram muito bem-vindas. E os Estados Unidos, no seu auge, eles eram absolutamente tolerantes em relação à diversidade religiosa. Agora, quando o islamismo perde força e entra em crise, ele se torna perseguidor dos cristãos. Quando Roma, o Império Romano entra em crise e entra em decadência, Roma passa a perseguir cristão. E aí vai para as arenas, aí vai para o Coliseu, aí vai para a crucifixão. Agora, até ali, os cristãos, os judeus, eram só mais uma seita que incomodava lá no Oriente.
E, de igual modo, os Estados Unidos, que são esse país da liberdade e da tolerância religiosa, num contexto de crise, talvez, possa buscar na religião o elemento de cimento social de coesão e agir por meio da perseguição contra minorias religiosas também. E lembra, adventismo é minoria religiosa, viu? Não é maioria. Pois é. Então é isso. Então a grande questão aqui, né, é que quando pessoas governam a si mesmas, ou quando nações governam a si mesmas, né, nós devemos lembrar que nós, seres humanos, somos maus por natureza. Então, a tendência é causarmos problema, né, e assim, em toda forma de governo, por exemplo, aqui na minha casa, quando eu brigo com a minha esposa, ela pensa sempre que a culpa é minha e eu penso sempre que a culpa é dela. Então, nós ficamos procurando o culpado, né? E até chegarmos a um consenso, então a gente pensa dessa forma. Então, lá nos grandes governos também, né? Uma das formas que o governante tem de se proteger é encontrar um culpado, né? O problema é da esquerda, o problema é da direita, o problema são os judeus, o problema são os cristãos, lá na Roma Antiga. Então, sempre tem um culpado e quando você encontra um grupo minoritário, você ataca esse culpado para que o governo se proteja das acusações e se proteja da culpa da crise, né? Aí, na parte de quinta-feira, nós temos profetize de novo. E a igreja remanescente nasce, então, no Novo Mundo. Aí ele está falando mais especificamente da igreja adventista, né? Que nasce ali no finalzinho do século 17, 18. E, a igreja remanescente nasce no Novo Mundo, para onde fugiram no final do século 17 e 18 os que buscavam a liberdade religiosa. Então, por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar. Ou seja, se crescesse na Europa, né, se a igreja remanescente, ou se o movimento... nós devemos entender, né, que os primeiros missionários enviados pelo protestantismo não foram adventistas, e sim metodistas, né? Os metodistas que entenderam aí a forma de evangelizar, e depois, só mais tarde, que os adventistas começaram também a enviar missionários. E aí o autor diz que, sob perseguição, provavelmente esse movimento seria muito retardado. Então, Deus providencialmente, aí a gente entende, né, o que significa, então, o deserto protegendo a mulher. Deus providencialmente criou esse ambiente de liberdade religiosa para que eles pudessem, então, se desenvolver uma teologia um pouco mais sólida, trazendo muito, né, lembrando de Calvino, né, que é citado no livro Grande Conflito, né, citando especificamente aqui para os adventistas que nos assistem, a maioria creio que são adventistas, né? Então, ele é citado como um reformador, como foi Lutero, como foram os grandes nomes do passado, né? Wesley, inclusive. Então, Calvino, ele alcançou toda a verdade? Não. Aliás, é importante abordar, né, que o seguinte, que o pensamento calvinista de hoje pouco tem a ver com o que Calvino falou mesmo. E a mesma coisa o arminianismo. Tem pouco a ver também com o que Armínio falou. E acho que se os dois sentassem para conversar, eles não seriam nem arminianos nem calvinistas atualmente, né? Então, o autor nos pede para ler aqui Apocalipse no capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, ele, segundo a nossa interpretação, ele fala do movimento milerita, né, que deu origem ao movimento adventista. Então, ali diz que um anjo desceu, colocou os seus pés sobre a terra e sobre o mar, e então deu a João um livro aberto. E, segundo
o texto bíblico, o livro que estava fechado era o livro de Daniel, né? Então, esse livro aberto, ele representa o livro de Daniel, sendo agora estudado com mais fervor, ali pelo movimento milerita, e a compreensão dele foi doce no início, porque eles compreenderam que a volta de Jesus estava muito próxima e que eles poderiam, então, se preparar, inclusive com data marcada, mas quando Jesus não voltou, isso se tornou extremamente amargo. Mas o que o autor quer destacar aqui é o fato de que o anjo, com uma voz muito forte, grita, né, fala ali, né, com essa voz poderosa, e ele dá a obra a ser executada, que eles deveriam profetizar acerca de muitos povos, na Apocalipse 10, verso 11. Ou seja, ele estava, então, dando uma ordem para a pregação do evangelho. E o anjo na Bíblia é um símbolo de mensageiro, né, da mensagem sendo levada. Então, essa voz forte, ela representa uma mensagem que seria levada com poder. Então, o anjo, com o livrinho aberto, já comentei a respeito disso, né, que era o livro de Daniel, que estava selado lá em Daniel 12, verso 4, diz que o livro seria selado até o tempo do fim. E ele, então, tinha um pé na terra e outro no mar. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, tanto o velho mundo quanto o novo mundo, onde era representado ali pelas águas, né? Então, todas as nações que viviam na terra, o povo de Deus, e os que viviam no mar, os gentios, seriam impactados por essa mensagem. Então, no fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus e a mensagem do Apocalipse 14 será levada às pessoas, assim como a missão de Israel. Nossa tarefa como igreja é pregar o evangelho ao mundo. Deus está conduzindo a história humana à grande conclusão. Então, nós devemos nos lembrar, né, que quando Jesus falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua vinda, ou os sinais que se cumpririam ao longo da história, ele falou de guerras, rumores de guerra, falou de sinais na natureza, sinais no mundo social, né, e agora nós estamos aí com uma profecia, né, entre aspas, que as pessoas estão divulgando aí a respeito da morte do Papa e tudo mais, e as pessoas ficam eufóricas com essas coisas quando ouvem quando acontece um terremoto, quando acontece uma guerra, as pessoas ficam eufóricas em relação ao retorno de Jesus. Mas Jesus disse, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Cada vez que ele falava de guerras, rumores de guerra e tudo mais, ainda não será o fim. E qual é o sinal definitivo que Jesus diz? A pregação do evangelho a todo mundo, Mateus 24, verso 14. E esse evangelho será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, nossos olhos devem estar atentos à pregação do evangelho, à comunicação do evangelho às pessoas que ainda não tiveram acesso a essa mensagem. Então, nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós devemos estar mais empenhados. Até conversávamos antes de abrir aqui a live, eu e o Lúcio, né? Que a igreja muitas vezes se comporta como consumidores, né? Nós vamos à igreja e sentamos lá, consumimos um bom sermão, uma boa música, mas nos envolvemos pouco na proclamação do evangelho. A proclamação do evangelho realmente tem sido ignorada, né? Talvez se o apóstolo Paulo, com os recursos que ele tinha na sua época, ele olhasse para nós hoje, eu creio que certamente ele se envergonharia de nós. Então, nós precisamos nos envolver mais com essa missão. Então, a missão de pregar o evangelho é uma missão que cabe a cada um de nós de maneira individual. Então, Deus nos ajude para que possamos ser instrumentos na pregação do evangelho, instrumentos que vão levar pessoas ao conhecimento de Jesus e que vai, então, segundo, como diz o apóstolo Pedro, né, que nós podemos aguardar e também apressar o retorno de Jesus a partir das nossas ações. Eu termino assim a minha participação aqui, agora passo para o Lúcio ou para algum colega aí que queira contribuir um pouco mais.
Beleza, Marcos. Agora eu sigo então aqui para sexta-feira e realmente eu concordo aqui com o Marcos, a gente estava conversando, a gente precisa, né? Engraçado, o maior sinal de que Jesus vai voltar é o evangelho ser pregado a toda a tribunação, ou seja, nós deveríamos estar mais preocupados com isso do que com qual vai ser o próximo Papa, né? Se é o 8º, se é o 7º, se é o 9º, né? Não está escrito assim, depois do 8º vai vir Jesus, não. E esse evangelho será pregado. Então vamos pregar, povo. Aqui as 3 perguntas, pessoal. A primeira diz assim: no fim, as realizações e glórias terrenas serão transformadas em pó e cinzas e, por último, desaparecerão. Isso inclui as coisas que você realizou ou que ainda esteja realizando. É importante ter essa perspectiva em mente, isso nos ajuda a estabelecer prioridades, saber que tudo que a gente faz vai, né, virar pó, né? Eu acho que esse pensamento, ele até algumas vezes, para algumas mentes, é perigoso, porque alguns falam assim, já que tudo vai virar pó, não vou fazer nada. Mas, olha, nós já comentamos hoje aqui, né, sobre a questão da árvore, sobre a questão até do mandamento, né, de Deus, que é para você comer da fruta, para você guardar as coisas. Então, assim, penso eu que a nossa vida deve ser uma vida produtiva, uma vida, assim, que Deus nos deu tantos dons, nos deu tanta alegria. Eu tenho muita alegria quando eu conserto um equipamento quebrado, quando eu consigo ver uma turma que aprendeu o que eu quis, né, ensinar, e cada um aí tem os seus prazeres, né, na construção e no seu trabalho, e ver os frutos do seu trabalho. Então, eu penso assim, claro, agora, tem gente que coloca toda a sua vida, toda a sua crença, toda a sua esperança nisso, né, nas coisas que nós sabemos. Tudo isso vai virar um pó. Mas não é por causa disso que nós vamos fazer com que vire o pó agora, né? O Ricardo tem uma frase muito legal que ele fala assim, né? Se eu pegar toda a minha riqueza agora e dar aos pobres, eu serei mais um pobre com eles, né? Ou seja, se eu não souber trabalhar com essa riqueza, com esses dons, ajudar, sim, os pobres e, de certa forma, ir multiplicando o trabalho, né? Vou dar tudo para os pobres, você vai ser mais um pobre agora com eles, porque você não tem mais nada para ajudar, né? Você deu tudo aos pobres. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar, e claro, né, isso ajuda, sim, a estabelecer prioridades, sim, né, tem que ter umas práticas, né, que fala assim, Deus, né, família e trabalho, né, e tem a igreja nesse meio termo aí, né, Deus, família, igreja, trabalho, né, porque a família é a sua primeira igreja, né, então tem essa questão das ordenanças aí. Bom, então é bom ter prioridades. Eu penso que buscai ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Só me permite um adendo. Essa questão, o Lúcio me citou, né? Eu vou explicar melhor, porque às vezes as pessoas mudam o contexto. Quando, no contexto da igreja, aquilo que se utilizou, que se criou aquele termo de igreja primitiva, né? A doação, quando eles doavam na igreja primitiva, doavam tudo que tinha, tinha um simbolismo muito maior. Tinha uma questão deles viverem em comunidade, então tudo era dedicado, eles iriam viver num grupo, e tudo aquilo que era doado era dividido. Isso. Agora, num outro contexto, se você pega o que você tem e você distribui por aí, sem essa organização cooperativa, você vai ser só mais um pobre. Agora, exato. Dentro deste contexto da igreja primitiva, não. É outra história. Mas vai lá, Lúcio, agora continua. Legal, isso aí, cara, mas eu gosto dessa sua fala. Bom, a 2, pessoal, vai falar que, né, como a gente viu na lição de terça, vários reinos vêm, vários reinos vão, e um reino tenta ser melhor que o outro, há períodos bons na história, há períodos mais críticos, mais tranquilos, e aí a pergunta vem assim: quais características, né, de cada império você observa que persistiram ao longo aqui da nossa história, e também de que maneira o mundo ainda reflete, né, por exemplo, os valores de Babilônia e de Roma, né? Teríamos muitos exemplos aqui, né, de características dos impérios, mas eu queria só trazer assim, foi interessante que quando Daniel revelou a sua visão ao rei Nabucodonosor, ele falou que a cabeça era de ouro, e o rei, né, no seu orgulho, fez uma estátua inteira de ouro. E como nós vemos, né, hoje as pessoas que acessam ao poder, infelizmente, elas têm essa visão, né, elas se tornam mitos, elas se tornam messias, se tornam pessoas acima, né, da própria democracia, que é onde o povo estaria no poder, e acaba virando aí
não tem um nome para isso, mas onde uma pessoa agora, né, assume aí uma posição e esquece do demo, esquece do povo, esquece de que o Estado só existe para servir o povo. E o que nós vemos hoje é o Estado existindo para servir a si próprio e se retroalimentando. Então, qualquer um que acessa o poder hoje, a única visão dele, nós sabemos de todos os políticos em todos os níveis, tá? Desde o vereador até o nosso presidente, ao assumir o seu mandato, a primeira preocupação é reeleição, é como eu vou manter-me no poder. Né? Essa é a maior preocupação de qualquer político, e nós vemos aí o que dá. Né? Então, assim, vários aspectos aí de vários reinos vão se repetindo. Posso citar aqui também a Grécia, né, do Alexandre o Grande, que teve aquela visão de ir dominando, e olha, até hoje, em 2025, ainda temos pessoas, né, aqui na América Latina, olhando aqui para terrinhas e querendo dominar, e Rússia querendo dominar, e agora Estados Unidos querendo também, ou seja, querendo crescer o seu território, e nós estamos em 2025, e as nações querendo criar mais disputas de terras, mais guerras, e mais conflitos, e mais violência, né, pessoal? Então, e aí isso rebate um pouco aquela fala, né, como o Alexandre colocou, né, a humanidade não está evoluindo para o bem, né, um bem social, um bem econômico, não é isso, né, de maneira alguma. E a última aqui, pessoal, é como ter, então, equilíbrio entre seguir o Senhor e obedecer às leis da nação, né, o que ocorre quando a obediência a um leva à desobediência a outros, né. Aqui é interessante porque, né, eu gosto do verso, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, isso é importante porque o cristão, principalmente agora nós estamos numa época aí de declaração de imposto de renda, e numa nação onde uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio já é um declarante de imposto de renda, ou seja, já é um portador de renda aí a ser declarada ao seu leão, será que o cristão deve ser, né, honesto na sua declaração de imposto de renda? Será que a gente deve seguir as regras? Claro, todos os nossos impostos, nossas taxas, né, concordando ou não concordando, estando dentro da lei, né, social, você deve seguir, senão você vai ser um fora da lei. E é interessante porque eu vejo muitos cristãos que, por conhecer a Bíblia, por, né, falar assim, não, eu sou de Deus, eu sou especial, eles entendem que eles não precisam, né, cumprir as leis. E pior, às vezes, por não cumprir as leis, eles são perseguidos. E aí eles começam a falar, estou sendo perseguido, Senhor, tem misericórdia. E aí a gente começa a ter uma certa confusão, né, com a palavra de Deus, porque quando os apóstolos foram perseguidos, não é porque eles estavam tentando derrubar o poder romano, ou porque eles estavam sonegando imposto, ou porque eles estavam roubando, não. Eles eram perseguidos simplesmente por pregar o evangelho. E aí, então, você, né, que se sente perseguido por pregar o evangelho, use a palavra de Deus, não se preocupe, Deus está com você. Agora, se você é perseguido porque você não é honesto, aí, irmãos, me desculpe, né, mas aí as suas orações têm que ser em outro tempo. Senhor, me faça uma pessoa honesta para evitar, né, essa perseguição. E eu vejo muita gente querendo ter experiências e livramentos, né, sem ter realmente um envolvimento, né, com a missão de Deus. Eu gosto muito da vida dos comportores, né, porque como eles vivem, né, muitas vezes se submete a visitar locais longínquos, difíceis de acesso, vai lá, e eles têm muitas experiências com Deus. Muitas vezes são perseguidos, mas vem anjos, Deus envia pessoas, e aí você vai ter essa experiência. Então, assim, se você quer realmente ter essa experiência de perseguição pelo motivo correto, né, se coloque, né, no caminho que o Senhor deseja. Aí você vai ver que algumas coisas é um caminho estreito, né, você vai ter suas perseguições, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, né, se formos perseguidos, se formos injuriados ou maltratados por causa da obra de Deus, legal. Agora, se acontecer isso com a gente porque nós somos pessoas desonestas, aí, pessoal, não vale, né, a oração aí, conforme a Bíblia fala. Beleza, pessoal? Encerramos aqui, né, nessa quinta lição. Deixe seu comentário aí para a gente dar uma lida. Não se esqueça de deixar seu joinha e também, claro, né, pessoal, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo, né? Temos aqui um vídeo de quase 1h30,
E olha que muitos assuntos não dá para a gente se aprofundar, né? Como o Ricardo aqui já comentou. E essa agora eu vou deixar. Eu quero ver quem é que foi até o fim. Comenta embaixo. Eu deixei a janela, a persiana da janela fechada. E agora, fechado. No final, que eu lembrei que minha mãe gosta de assistir e ver os carros passando. Então, quem chegou até o fim, comenta aí sobre isso. A janela aberta. Vamos ver. Da janela. Isso aí, Ricardo. Gerar engajamento, povo. Bom, mas antes de nós nos despedirmos, eu chamo então agora aqui o Marcos André para nós encerrarmos com uma oração. Olhe para nós, Marcos. Vamos orar então. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estivemos aqui juntos, como irmãos, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, e agora nós te pedimos pela tua graça, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja completando no coração, na mente de cada pessoa, aquilo que não foi dito aqui, aquilo que o Senhor deseja transmitir. Pedimos também, Senhor, se falamos algo aqui que não é do teu agrado, que o Senhor nos corrija, que o Senhor corrija no momento em que as pessoas estiverem tendo contato com esse material. Te pedimos também, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor continue nos guardando na tua presença para o retorno de Jesus. E como lemos aqui, estudamos hoje, que o Senhor nos faça instrumentos teus guiados pelo governo do céu para ganhar almas para o teu reino. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Então, nos vemos na 6ª lição, Compreendendo o Sacrifício. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.